E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, verso 15. Gênesis. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, não somente através das eras, com cada mensageiro, trazendo em posição a tua palavra, até chegar a voz do sétimo anjo, para ele introduzir João nesta pedra de coroa e João poder nos introduzir também. Obrigado por tudo que o Senhor tem deixado para nós. Até para falar, a gente depende do Senhor. Tudo, desde o nosso respirar, desde o nosso levantar, deitar. Ajude a cada um de nós. Ajude meus irmãos aqui presentes. Ajude meus irmãos através da internet, que não vieram simplesmente para ouvir um homem. Eles vieram para ouvir a tua palavra. E para ouvir a tua palavra, o Senhor tem que estar no homem. E também para o homem falar a tua palavra, ele depende de ti. E as pessoas para te ouvirem também dependem do Senhor. Então estamos à tua disposição, que tu possa ajudar a cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Então nós vamos ver aqui a semente de Deus e a semente do diabo. É impressionante, né? Essa linhagem que vem através da Bíblia Sagrada. Não sabia porque o irmão Brana falava tanto do livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Ele chega a dizer que é os dois livros que Satanás odeia. É o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. O livro de Gênesis é o princípio, é o começo dele. E Apocalipse também revela ele e é o fim dele. Então é os dois livros que ele mais
odeia. E é um livro que João, através do irmão Brana, veio nos dar acesso a uma visão mais profunda, uma visão mais ampla. A gente vai ver ali em Gênesis que Deus falou com Adão, para Adão não comer da árvore do bem e do mal. Ele podia comer de todos os frutos, mas dessa árvore ele não poderia comer. E é interessante que Eva não estava ali no momento em carne com ele. Deus falou com Adão. Assim como Deus também, em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus falando também com Adão, né? Macho e fêmea os criou, crescei e multiplicai. A irmã Brana vem e mostra isso, que foi antes de vir o sexo, ainda não havia o sexo. A multiplicação através da relação sexual. E aqui na frente também Deus falando com Adão que não era para ele comer daquele fruto. Mas logo termina o capítulo e entra no capítulo 3, já a serpente seduzindo a Eva. Então eu creio que Adão explicou para Eva que depois disso, que Deus faz isso, é que Deus dá um sono aqui em Adão e tira uma das suas costelas e faz uma disjuntora, uma companheira, né? Uma ajudadora, né? Que o homem tem que amar, que o homem tem que tratar bem. E isso aí hoje está ficando quase em extinção, né? Porque as pessoas elas têm pensamentos diferentes do que Deus ensina, né? Mas ainda tem um povo que crê na palavra de Deus. Ainda tem um povo que cumpre esta palavra do jeito que ela está escrita. E a gente vai ver aqui essas duas sementes. Você vai ver que uma semente da serpente e uma semente de Adão, né? A gente sabe que aprendemos aqui com o irmão Brana que a semente de Adão foi Abel e a semente da serpente, de Satanás, de Lucifer, né, que pôde explorar aquela serpente, que o irmão Brana diz que era o único que dava certo com o homem, né, que podia cruzar e dar certo. Era a serpente que foi aniquilada. Hoje não adianta querer colocar que não funciona mais. Já funcionou, Deus destruiu. Era só um propósito de Deus. Aí a gente vai vendo que Abel teve a revelação. Abel foi fazer um culto a Deus. E o culto de Abel era um culto diferenciado. Era um culto com revelação. Abel por fé. Diz a Bíblia, em Hebreus, Abel por fé ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão Caim. Então, por causa desta adoração, uma adoração perfeita, uma adoração de Deus, uma adoração revelada, irou o seu irmão Caim e chegou ao ponto de matar. Chegou ao ponto de matar o seu irmão. Você já pensou uma coisa dessa? Agora, quem é que se ira contra a verdade de Deus? Quem é que se ira contra a esposa de Deus? Quem é que tem ódio? A gente vê que Satanás, ele tem ódio desta mensagem. Ele não tem ódio de nós.
Ele tem ódio do que está dentro de nós. Ele não tinha ódio de Brana. Ele tinha ódio do que estava dentro de Brana. Ele não tinha ódio de Osmar Rodrigues Costa. Ele tinha ódio do que tinha dentro de Osmar Brana. Aí Satanás, ele sabe. Então o diabo, ele não está preocupado com os de fora. Ele está preocupado com o eleito. A preocupação dele é derrubar o eleito, é escandalizar o eleito. Você viu aqui que desde o começo já tinha essa porfia. O filho de Satanás destruindo a adoração, invejoso. Ele teve inveja. Você vai ver que ele não teve respeito nem por Deus. Quando Deus chamou ele e disse: onde está teu irmão, Caim? A voz do sangue dele fala, clama por mim. Então ele respondeu para Deus e respondeu mal. Sou eu o guardador do meu irmão? Você já pensou uma coisa dessa, sem reverência? É um espírito muito religioso, esses filhos do diabo. Mas, como a gente tem aprendido, que a gente tem que ter cuidado com este Caim. Porque este Caim, ele é assassino. Ele sempre assassina a palavra de Deus. Ele sempre é contra a palavra de Deus. Aí a gente vem, se a gente for buscar na Bíblia, você vai ver os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus Cristo diz em São Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então teve uma planta no Jardim do Éden. Planta é o homem. A Bíblia fala disso, que bem-aventurado é o homem que foi plantado junto ao ribeiro d'água, né? É como uma árvore plantada. O varão, ele é um tipo, né? Plantado como uma árvore ao ribeiro d'água, no seu tempo certo, na sua estação certa. É por isso que nós não estamos apavorados. Você tem que descansar que o que vale agora é a nossa eleição. Se nós somos eleitos, então o seu nome está neste livro. Você crê nesta mensagem da hora de Apocalipse 10, do 8 a 11, então descansa. Não tem por que a gente se preocupar. Será se eu sou um eleito? Será se eu sou uma eleita? Será se eu vou no rapto? Será se eu não vou no rapto? Não. Você tem que crer que você vai. Se tiver um aqui nessa igreja, você tem que dizer que é você. Eu tenho que crer que sou eu. Se tiver um aí na sua cidade, você tem que crer que é você. Você tem que ter fé. Você tem que ter revelação de tudo que você já ouviu. Fé é revelação. E revelação de quê? O que é que dá fé para rápido? São as revelações contidas aonde? Dentro destes 7 selos. Laodiceia 38. Então, se é isso que prepara a noiva, por que a gente vai procurar outra coisa além disso? Que João esclareceu, que João comeu e profetizou outra vez. Aonde a gente vai buscar? Em que fonte tem? Nós reconhecemos só uma fonte. É por isso que a Bíblia diz que não existe 2 manancial. Não pode se misturar água doce com água amarga. Então não tem como misturar a mensagem de João com a mensagem denominacional de Caim. Não tem como. A gente tem que ficar com a mensagem de João. Você vê que no tempo do apóstolo São Paulo, eles ficaram com a mensagem de Paulo. E não tinha outro meio, não tinha outro recurso. Não era como hoje, que nós temos meio de internet para ouvir, o YouTube, que tem sido uma ajuda para a esposa eleita.
os CD, os áudios através do CD, através do pendrive, tem sido uma ajuda para a esposa do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Paulo era muito mais difícil. No tempo de Paulo você vai ver Timóteo e os demais companheiros, eles chegavam diante da congregação e liam uma carta. Era uma carta que ele lia. Eles liam de Paulo, que Paulo enviava, ele dizia, olha, eu queria estar presente, mas eu estou ausente. E ali ele lia a carta e a igreja ficava satisfeita. E Deus nos deixou com uma coisa que vai além da carta. Deus nos deixou não só com a voz, Deus deixou nós também com a imagem. Hoje nós temos a imagem do que é real, né? E nós somos agradecidos por isso, então não tem porquê a gente estar preocupado. A gente tem que descansar nesta mensagem que nós temos aprendido. Então a gente vai ver em São João capítulo 3, verso 12, não como Caim, né, que era do maligno e matou seu irmão. Você sabe que uma pessoa difamar, você sabe que uma pessoa querer matar não é matar fisicamente, é matar a influência, é jogar pedra. Você sabe que o diabo, ele vem de todas as formas, ele sabe que ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Ele sabe que para a noiva do Senhor Jesus Cristo ele está desnudado. Então ele vai fazer de todas as formas tentar desanimar o eleito a não ouvir. Mas só que o eleito ele está programado a ouvir esta mensagem. Ele está programado. A gente vai ver que desde aí do ano 2000 o diabo ficou preocupado. Porque ele sabia que quem estava ali foi aquele mesmo Deus que confundiu ele. Confundiu ele. O irmão Brana começa a contar aqui no 7º selo, ele começa a dizer que se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer um negócio, se você tiver alguma coisa para resolver, é melhor você não contar para ninguém. Isso ele já estava orientado por Deus que não era para ele contar para ninguém. Agora eu acho muito interessante isso aqui, que o diabo, Deus não permitiu João escrever. Sela, João, não escreve o que a voz soaram. Mas a voz soou, a voz falou e nem o diabo captou. Você já pensou uma coisa até? Como é Deus quando ele quer esconder algo, quando ele quer guardar algo? Nem o diabo captou aquela voz, só João captou aquela voz. Aquelas 7 vozes. Aquela voz era uma voz, era igual no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 no cenáculo. Ali eles falavam uma língua de fogo que veio sobre cada um deles. E eles falavam uma língua repartida. E aquela língua que falava sobre ele era uma língua inteligível. Não era uma língua de confusão. Era uma língua que tinha pessoas de vários lugares do mundo. E cada um, a Bíblia diz, ouvia no seu próprio idioma. Ele ouvia no seu próprio idioma. Ao ponto deles ficaram atônitos. Ao ponto deles ficarem arrependidos. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Veja que era uma língua ali que cada um entendia. Agora, quando aquelas 7 vozes soaram, só João entendeu. Satanás não entendeu, Satanás não ouviu, porque se ele ouvisse, ele estragar o plano de Deus. Ele não ouviu. É por isso
que Deus disse que não haveria copiadores. Nessa terceira etapa não tem copiadores. Não tem como esses copiadores, não tem como essa semente de Caim ficar aqui dentro, esses cainitas, esses heteus, esses heveus, esses jambuseus. Não tem como eles ficarem aqui nesta terra prometida. Em Apocalipse 10, do 8 a 11, não tem como ele enganar o eleito. Porque os filhos de Caim, os filhos do diabo, os filhos do anticristo, eles são conhecidos porque eles gostam de se manifestar em denominações, sistema de homem, sistema de igreja, sistema anticristo, aonde divide as pessoas e impede as pessoas de terem contato com Deus. Não deu tempo, o irmão Brana diz que não deu tempo para escrever uma outra Bíblia, mas ele escreveu aqui, deixou aqui nesse livrinho. Esse é o livrinho. E isto aqui, meu irmão, é o que estava dentro deste livrinho que Brana foi proibido escrever. Este aqui falou e deixou esta nova Bíblia. Você quer buscar alguma coisa de rápido? Você quer buscar alguma coisa do novo nome? Você quer conversão para a sua alma? Escute isso aqui. Escute isso aqui. Escute isso aqui e aplica na tua vida, aplica no teu coração. Então o diabo ele não captou. E as vozes soaram, as 7 vozes soaram. Não escreve João. João entendeu. Aquilo era inteligível. Ele compreendeu tudo que Deus estava falando. Mas não era o trabalho de João. O trabalho de João, ele ouviu aquelas vozes e selou, porque seria no dia da voz do 7º anjo, quando tocasse sua trombeta. Trombeta é o evangelho, mas nós nunca nós pensamos, nem Satanás pensou que haveria um outro homem para ressoar esta mensagem aqui na América do Sul, para juntar a sua noiva, não somente aqui no Brasil, mas em 7 nações que falam o idioma português. Então isso aqui, meu irmão, não tem como a gente se enganar, não tem como a gente duvidar, não tem como você descrer. Isso daqui não é para você discutir, isso daqui não é para você convencer ninguém. As pessoas que querem discutir, você ignora elas. Olha como o profeta ignorou este cidadão que chegou ao ponto de dizer para ele que não cria na cura divina. E o irmão Brana chega e diz para ele: olha, eu não tenho nenhuma cura divina, mas a de Deus é verdade. Mas ele diz: mas eu não adianta o que você me mostre. Você pode me mostrar, eu não creio. Se você tem um Espírito Santo, você me fere de cegueira. Ele disse: não precisa. Você já é cego, teu pai tem te cegado contra a verdade. Você sabe, agora, esta mensagem, as pessoas estão sendo cegada é pelo pai delas, não é por Deus. Quem Deus cegou foi os judeus. Deus cegou os judeus propositalmente, para dar uma oportunidade para nós gentios. E é a nação que Deus volta 2 vezes. Deus passa 2 vezes. E também tem uma outra nação que Deus passa 2 vezes, mas não no mesmo lugar. Deus passa na Rua Azusa 1 vez, com a restauração do movimento pentecostal, com a restauração dos dons. Cumprindo ali, Joel novamente repetindo aquele movimento. Ele passa uma 2ª vez na América do Norte, agora com um homem, com o ministério de Malaquias, com o ministério do Filho do Homem, com o ministério do 7º anjo. Ele passa ali
com esse ministério. Agora Deus não volta mais para a América do Norte, assim como Ele não volta mais para a Alemanha, assim como Ele não volta mais para a Inglaterra, porque Ele já passou por esses países. Agora Ele está aqui. E nós vamos ver que nós temos também aqui no Brasil 2 movimentos que vêm da América do Norte. Nós podemos ver o movimento de 1911. Aqueles 2 missionários que desceram aqui no porto do Brasil, no porto aqui de Belém, do Pará, aqui no Brasil, eles vieram trazendo também esse movimento de fé apostólica, essa restauração dos dons. Então, quando vem aqui da América do Norte, vem novamente a primeira e segunda etapa trazida por Ai Rússio Martins. Mas só que quando Deus vem trazendo a primeira e segunda etapa, Ele já vem com a terceira embutida. Só que o povo não percebeu essa terceira etapa. Não adianta você querer mostrar uma coisa para quem não é eleito. Não adianta você querer discutir para quem não vê. Não adianta. Eles não enxergam, não é para ele. Esse aperta o play não é para ele. Esse aperta o play é para a esposa. Que não é o aperta o play da América do Norte. É o aperta o play da noiva da América do Sul. É um play mastigado, é um play comido, é um play digerido. Vai, João. Tu vai comer o play da América do Norte. Você sabia que João comeu o play da América do Norte? Ele teve que apertar o play no parágrafo 51 e dizer que o Cordeiro saiu do trono? Você sabia que ele teve que apertar o play na mensagem o intervalo? No parágrafo 282, no intervalo, para mostrar que não há mais sangue, 282 até 202 até 212, me perdoe, 202 até 212, o intervalo, para mostrar que não há mais sangue no propiciatório. Você sabia que João teve que apertar o play? Ele não só apertou o play, ele comeu, foi este livrinho todinho. Você sabia que ele teve que apertar o play, que comer este play aqui de Brana, que ninguém comia, ninguém via, nenhum desses ministros viu. Almas que estão em prisão, 209, 210, estas fitas, ela tem vasculhado o mundo, diz o irmão Brana, para ver se acha mais um, o último. Mas bem recentemente, o último entrou. Ele teve que comer este play dos Estados Unidos, ele teve que comer este livrinho, para poder nos gerar e deixar este play aqui para nós, meu irmão. Você nem precisa ter trabalho, sabia? Você escutar isso, você está escutando isso. E se você escutar isso, você está escutando na unção correta. Você não está ouvindo numa unção errada, numa unção falsa. Vamos ler aqui o 7º selo, parágrafo 157. A mesma coisa ocorre na igreja gentia. Há uma noiva. Você crê que há uma noiva? Não há 2 noivas? Há uma noiva e uma igreja? Quem vai ficar na tribulação não é a noiva. Quem vai ficar na tribulação é a virginércia. A noiva, a esposa de Cristo, ela está casada, ela vai para a festa das bodas, hein? Ela vai para a festa, aquela trombeta que soa. Em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, é um grito, é uma mensagem. Foi a mensagem que Brana revelou. Foi Deus que desceu do céu ali no Monte Pôr do Sol, e Ele não veio só, Ele veio com 7 anjos da eternidade. Aquilo não era pássaros pequenos, aquilo não era pássaros maiores, meio fragilizado, como diz o irmão Brana. Aquilo era anjos que vieram da eternidade. Pegaram o irmão Brana e
fizeram o irmão Brana levitar, voaram com o irmão Brana. Eles vieram do oeste para o leste, do leste para o oeste, pegaram o irmão Brana, e quando o irmão Brana desceu, levaram ele para o leste. Ele vinha para o tabernáculo Brana desenrolar, revelar agora para a igreja. Olha, há uma noiva e ela é eleita. Você crê que ela é eleita? Você crê que você faz parte dessa noiva? Você vai dormir descansado esta noite? Não te preocupa, tudo é com Deus. O que Deus vai ter que fazer por essa esposa, Ele está fazendo. Se Ele tiver que cruzar teu caminho, se Ele quiser te fazer algo, Ele faz, porque Ele é Deus. E aquilo que tu não dá conta, Ele dá. Tu é eleita, Ele vai dar por ti. Só descansa nele. Ele será chamado, ele será chamado de acordo com a eleição. Observe, tudo isso tipifica perfeitamente a igreja, os crentes eleitos. Então, nós somos chamados segundo a eleição. Passado: aquele que o meu Pai me deu virá a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Isso já é um descanso. Aí ele diz aqui: outros não creem. Então isso não é para outros. Este play não é para outros. Estas mensagens fitas não é para outros. Essas mensagens vídeo não é para outro. Outros não creem. A igreja não crê. Ela não crê. Você simplesmente pode dizer: você diz a verdade a um homem. Você diz a verdade a um homem, e deixa que isso seja aprovado pela palavra. Tudo que nós temos falado aqui não é provado pelo que João falou? A obra do Nicolaíta não está aqui? Bezerro de ouro não está aqui? Homens que se vendem por popularidade não está aqui? Isso está provado ou não está? Pela Escritura. Aí ele diz: outros não creem. Você simplesmente pode dizer: você diz a verdade a um homem, e deixa que isso seja provado pela palavra, e então vindicado. E ele diz: eu não creio nisto. Você pode apenas não perca mais tempo com isto. Não há tempo da gente perder tempo com isto. Não há tempo da gente jogar, irmão. Esta mensagem de João, esta terceira etapa, são pérolas. E essas pérolas não é para porcos. Essas pérolas não é para cães. O cão voltou ao seu vômito. A porca voltou a seu despojadeiro de lama. Isso não é para você perder tempo com porco. Um filho do diabo vai sempre ser filho do diabo. Um filho de Deus vai sempre ser filho de Deus. A igreja vai ser sempre a igreja. Há uma viginéscia, há uma igreja que tem que ser cegada por esses ministros, mas a noiva, ela não é cegada pelos ministros. A noiva, os olhos dela já foi aberto por este ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Não tem quem engane a esposa do Senhor Jesus Cristo. Não tem quem engane ela. Olha, não perca mais tempo com isto. Não perca mais tempo. A gente tem que postar para quem crê. A gente não posta para quem não crê, né? É para o eleito. Jesus disse para não fazê-lo. Disse: é como lançar pérola aos porcos, né? Você vai lá lançar pérola aos porcos? Você vai dar isso? É como hoje mostrar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostrar a posição de uma mulher que não é ela ser uma ministra, mostrar umas vestimentas para o povo pentecostal. Isso é lançar pérola aos porcos. Como é que
você pode lançar uma coisa. Hoje eles não crêem mais nem em santidade. Por que eles não crêem mais em santidade? Porque eles duvidaram da palavra no tempo deles, no tempo que era para eles aceitarem, eles não aceitaram. Por que você vai lançar? Você vai mostrar esse play para esses homens que combatem o play? Essas pessoas que combatem, eles confundem a igreja. Que como pode eu dizer que sou parte do quíntuplo de Efésios 4:11 e ser contra? Como pode? Porque o mesmo Espírito que está dentro disto aqui tem que estar dentro de mim. O mesmo Espírito que está dentro dessas mensagens tem que estar dentro de você. Então você vai amar isto. Não existe uma voz mais angelical para a noiva do Senhor Jesus Cristo do que esta voz aqui de João. Você sabia que a pior coisa é quem vive perto? É bom você viver longe. É bom você viver longe de um pastor. Por quê? Porque você fica muito perto, você perde o respeito. Você perde o respeito. Aquela mensagem que era para fazer efeito, já não faz como deveria fazer. Então foi por isso que João ouvindo, não é todos, não vamos englobar todos, mas vendo que a mensagem estava se tornando sem efeito, ele retirou o homem e deixou a mensagem. Agora o homem, não tem como a gente se aproximar do homem, o homem está aqui. A voz do homem, Deus usou só as cordas vocais do homem, está aqui. Você só erra o caminho, nem um louco, nem um alcoólatra. Os alcoólatras, muitas das vezes o gin. Tem mais oportunidade nessa noiva que crê de que qualquer um santo que não bebe, que prega a santidade, mas descrê. Quem era Pedro? Quem era Maria Madalena? Quem era o ladrão da cruz? Quem eram esses homens que foram pescados por Jesus? Quem eram essas sementes de Deus que manifestaram quando Jesus Cristo, o próprio Deus, estava na terra, perto da vida de Caifás? Caifás era santo. Caifás não era um adúltero. Caifás não era um ladrão de dízimo. Caifás tinha uma vida melhor do que esses homens. Mas Jesus não veio atrás dele. Ele veio achar e buscar aquilo que havia perdido. Quem era que ele havia perdido? Era aquela mulher samaritana lá no poço, aquela semente predestinada que não discutiu com ele. Ela disse: eu creio que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E ele disse: sou eu que falo contigo, minha filha. Você já pensou uma coisa dessa? Deus falando conosco, Deus falando com os americanos, e os americanos não se atentaram, a não ser um punhadinho de gente. Deus falando aqui o português no Brasil, e os brasileiros não se atentaram. A igreja da primeira e segunda etapa não atentou. O que foi que eles fizeram? O papel de Caim, o papel de incrédulo, que era para eles abraçarem essa mensagem, era para eles crerem nesta mensagem. O que foi que eles fizeram com o nosso mensageiro? Eles o colocaram para fora, eles não aceitaram. Eles queriam matar a influência desta mensagem. Eram os Caim do dia. E agora o que é que eles estão fazendo com a esposa? Eles estão matando a influência. Eles começam a dizer: eles não crêem no quíntuplo. Nós cremos no quíntuplo, mas que Jesus Cristo é o cabeça.
Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cabeça de todo varão. O varão é o cabeça da igreja, o cabeça da mulher. Jesus Cristo é o cabeça do profeta. O profeta é o cabeça do corpo. Você já pensou, nós sem esse profeta, nós sem este cabeça? O cabeça tem que nos reger, é um só cabeça, é um só pastor, é uma só mensagem, é um só Deus. Este é o quíntuplo. O quíntuplo não é divergência de ideias, não é divergência de pensamento. O quíntuplo, para cada um ter uma ideia, isso não é quíntuplo, isso é confusão. Quíntuplo é Cristo cabeça. Esta mensagem de João, ó cabeça, tanto no pastor, tanto no evangelista, tanto no mestre, quanto nos membros. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Não perca mais tempo com isso. Jesus disse para não fazê-lo, disse, é como lançar pérola aos porcos. Vem, disse apenas deixe de lado. Eles virão e pisarão. Eles pisam, eles já pisaram. Agora estão tentando ajeitar, mas não adianta. Eles te criticarão. Apenas vá embora e os deixe. É um cego guiando. Cego guiar um cego. Então ambos vão cair no mesmo buraco, na mesma cova. E o buraco hoje, irmão, é tribulação. Você não deixar este guia, você não deixar este... Você sabia, irmão, o irmão Brana pregou uma mensagem, o guia. E o irmão Brana era um dos melhores guias que tinha naquela região montanhosa. Ele conhecia tudo, que ele era caçador. E um dia ele saiu querendo se guiar. Você sabe o que aconteceu com o irmão Brana? Ele se perdeu no meio da mata. Ele teve que fazer uma oração e dizer: Senhor, eu não sou guia nada, guia o Senhor. Ai de mim sem essa mensagem, ai de mim sem João, ai de João sem o sétimo anjo. Essa mensagem é nosso guia, os trovões é nosso guia, mas através de João. Não adianta eu querer me guiar somente com a mensagem do irmão Brana, sem João. Essa igreja se perde. Quem foi que achou a nós? Quem foi que tirou nós de primeira e segunda etapa? Quem foi que tirou agora nós do mundo? Quem foi nós que tirou desses chiqueiros de porcos? Quem foi que nos tirou? Não foi essa mensagem trazida pelo homem, porque tem que ter um homem. Deus não trabalha sem homem. E agora eu pisar, e agora eu achar que sei, e agora eu achar que eu vou ajudar. A noiva Deus não precisa de ajuda destes ministros caídos, desses homens caídos, dessas igrejas caídas. Não perco mais tempo com isso. Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, na mesma cova, na mesma doutrina, no mesmo enredo. No mesmo enredo. Eu fui até um homem, não faz muito tempo atrás, ou melhor, ele veio até mim. Ele estava indo ao redor, em todas as partes, falando contra a cura divina. Hoje eles não falam contra a cura divina. Nos dias do irmão Brana era contra a cura divina, mas o irmão Brana vai dizer aqui, mas hoje já estamos em outra era. A cura divina já até passou, em outras palavras. A cura divina já passou, não adianta querer criticar hoje a cura divina. Não adianta dizer que Jesus não existiu, isso é tarde, que Jesus não morreu na cruz do Calvário, isso é tarde. Não adianta hoje você criticar que João não comeu o livrinho, até o diabo crê que o João comeu o livrinho, agora ele sabe. Agora eles criticam o play. Eles criticam o play. Mas foi o que mais o nosso mensageiro ovacionou, foi o play, que ele sabia que não era dele. O play que está dentro do play é Deus, que ia sustentar essa esposa.
Ah, se não fosse esse play, nem eu teria nada para pregar, sabia? Nem eu. Foi tão bom este play, não foi para você? Tem sido uma ajuda no teu lar, na tua casa, na tua igreja, pastor. Não tem sido uma ajuda nas tuas pregações? Ah, se não for, tu tem que pegar uma inspiração dessa, irmão Diego, e fazer, ah, se não fosse o play. Eu não tinha direção. Sabe onde eu ia buscar? Eu ia buscar aqui. Mas a fonte não é aqui, a fonte é aqui. Mas só que eu não sou pastor covarde, nem pastor mentiroso. Nós aprendemos daqui. Vem com mentira. Vós tem por paz o diabo, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi sempre homicida. Ele matou Caim. Ele matou os demais. Ele matou os profetas do Antigo Testamento. Ele matou o Criador. Ele feriu o calcanhar do Criador. Mas o Criador trouxe a redenção para a semente desta mulher. Ele matou Pedro. Ele matou Paulo, arrastado nas ruas de Jerusalém. Ele matou. Ele crucificou vários. Ele lançou muitos nas arenas. Ele jogou muitos na fogueira. É por isso que é festa junina, festa de São João. É porque eles mataram o crente. É católico, eles mataram. E só dá vontade de tomar mingau agora, rapaz. O mingau ficar gostoso. É igual a maniçoba. Tu quer ver a maniçoba? Irmão, não me dá vontade de comer panetone agora. Mas quando é final de ano, poxa, o Natal, dá uma vontade de comer um panetone, né? Agora tu passa pelo panetone e tu nem liga. Não é um espírito isso? Mas o hidro não é nada. Você ora no panetone e come. Que não é santo, santarrão. Viu? Então, eles mataram. Ele matou Brana. Ele matou João. Entendeu? Ele matou. Mas ele não silencia a esposa, ainda continua aqui com a voz de João. Não é a voz nossa. João não tinha a voz dele, tinha a voz do sétimo anjo. Nós temos aquela parte que o Mombrana foi proibido de explicar. Este é o ministério de João, que explicou para nós. Se nós explicamos alguma coisa, temos de dar graças a Deus a este ministério que fazemos parte. Não queremos sair disso. Nós não queremos. Daqui é rápido. Não tem para onde a gente correr, meu irmão. A única fonte de refúgio é Apocalipse 10, do 8 a 11. Você quer se refugiar? Você tem sede? Então venha. Venha tomar desta água, que ainda essa fonte está jorrando. É duas fontes. É Apocalipse 10, de 1 a 7. E Apocalipse 10, de 8 a 11. É uma fonte. Você tem sede, vem. Você tem fome, vem. Toma de graça, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ela ainda está aqui jorrando. E você não toma. Toma um gole dela. Você está melancólico? Você está triste? As coisas não estão dando certo para você? Toma um gole desta água e te despreocupa das coisas. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, que tudo está no seu lugar. Aí vamos ver, falando contra a cura divina. Agora eles falam contra o play. Ele chegou e disse, eu não creio na cura divina. Eles falam, eu não creio. Eu não creio, não aperto o play. O play sou eu, o play está mentiroso. E tu não tem mensagem. Me mostra a tua mensagem antes do ano 2000, seu mentiroso, seu covarde. Me mostra. Vocês não têm mensagem, ministro. Vocês são copiadores. Vocês estão assassinando a mensagem. Vocês estão fazendo o que vocês fizeram com Abel. Mas só que vocês esquecem. Adão teve mais um filho. Gênesis capítulo 4, verso
25 e 26. Adão teve mais um filho, uma semente dele. E essa semente foi chamado Sete. E Sete, Adão, o terceiro Adão, mais um filho, Sete. E este revelou os 7 mistérios. E este Sete gerou também uma semente, chamado João, chamado Osmar Brana. Tu diz Osmar Brana, sim, meu irmão, Deus tem que ter uma carne. Assim como esse terceiro Adão. Porque terceiro Adão é Cristo, que embarcou na carcaça do 7º anjo terrestre. A brecha 40, 41. O 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Aquilo era carcaça para este terceiro Adão embarcar. Só que ele gerou um filho. Também tinha que ter uma carcaça, que nasceu em 1950. O nome dele foi Enos. E Enos começou a profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Ele começou a profetizar esse João, esse filho de Sete. Que esse filho de Sete, esse Enos, através da invocação dele, ele nos gerou esta igreja eleita, essa esposa eleita, sem mácula, sem mancha, irmão. Foi o que mais o nosso mensageiro pregou, repetindo o que Paulo falou, repetindo o que Brana falou, que ele queria entregar esta noiva como uma virgem pura ao seu marido. E essa virgem, esse quíntuple de Efésios 4:11, desta mensagem, os verdadeiros, eles têm que manter esse padrão de saber que esta virgem não é deles, que essa igreja não é deles, e que não é eles que vão prestar conta. É por isso que eles começaram a conferir. Sabe qual foi o maior erro de Davi em Israel? Olha que Davi teve muitas falhas. Davi caiu em adultério. Davi fez coisas que não era para fazer. Mas uma coisa desagradou Deus mais do que o adultério dele, que ele tinha cometido. Você sabe o que foi? Foi renumerar. A Bíblia diz em Crônicas, Satanás incitou Davi a renumerar as tribos. Renumerar. Deus não se agradou. Deus não queria que fizesse aquele censo. Deus não queria que fizesse aquela conferência. Não era para fazer aquela contagem. E esses ministros começaram, depois da partida do pastor, fulano ficou comigo, então ficou sem Deus. Vocês têm que ficar com esta mensagem. Vocês têm que ficar com Cristo, com estes selos, com estes trovões. Este é meu, este é ele, este que nada. Você é da mensagem, eu sou da mensagem. Eu estou pensando até que estou ficando louco. Mas para crer numa mensagem dessa, a gente fica louco. Louco por Deus, louco pela verdade. Não perco mais tempo. Jesus disse: lançar pérolas aos porcos. Eu fui até um homem, não faz muito tempo atrás, melhor, veio até mim. Ele estava indo ao redor, em todas as partes, falando contra a cura divina. Ele chegou e disse: eu não creio na sua cura divina. E eu disse: que coisa, eu acho que não faz mal algum, porque eu não tenho nenhuma. Então não faz mal nenhum você não crer no aperto play, porque eu não tenho nenhum. Eu já tive meu aperto play. Vocês aqui do Pará sabem, eu já tive meu CD. Vocês sabem que eu mandei fazer com eles, né? Eu corrigi tudo. E eu disse, mas a de Deus é perfeita. Eu não tenho nenhuma. Não tem problema. Não tem problema você ficar contra o meu play que eu não tenho nenhum. Agora João tem. Mas a de Deus é perfeito. O play de Deus é perfeito. O play de João é o play de Deus. O play de João é o play de Brana, revelado.
Aquilo que Brana não podia falar. E ele disse, não existe tal coisa. Eu disse, é muito tarde para você dizer isto, companheiro. Sim, você esperou muito para dizer isto. Você poderia ter discutido alguns anos atrás. Por que você não discutiu o Contemplei quando ele estava vivo? Por que você não chegou, pastor, e disse que você não cria nele? Por que você deixou ele morrer? Por que você deixou ele descansar no Senhor para se levantar contra? Mas, olha, você poderia ter discutido isso há anos atrás. Mas estamos em outra era agora. Já não é mais a era da cura divina. Era a era da noiva. Já não é mais na era de Brana. Agora é a era de João. Já não é mais a era de comer o livrinho, que João já comeu o livrinho. Agora é a hora da gente comer o que João profetizou outra vez. O livrinho a gente come intermédio dele. Agora é hora da esposa alimentar. Agora é hora da esposa digerir. E o amargo vem. O amargo vem. Que parece que agora nós somos bicho. Nós viramos bicho. Eles pegam uma indiferença tão grande que não querem papo mesmo. Somos monstro. Que bom, né? Legal. Eles fizeram isso na era primitiva, eles fizeram isso com Brana, fizeram isso com João. Agora tem que fazer com a esposa, está repetindo, fazer com a esposa. Olha só, aí poderia você, companheiro, sim, você esperou muito para dizer isto. Você poderia ter discutido alguns anos atrás, mas estamos em outra era agora. Há milhões para testificarem sobre isto. Veja, eu disse, é muito tarde agora, colega, para dizer isto. É muito tarde para você dizer que João está morto, que a voz de João morreu. É muito tarde. Você não vence esse Deus, você não vence essa voz, que essa voz está dentro da semente predestinada. A esposa, ela não ouve pastor incrédulo, ela não ouve evangelista incrédulo. Há milhões para testificar sobre isto. Veja, agora, irmão, pode não ter milhões, mas dezenas tem. Quem parou para ouvir sabe que é a verdade. Sabe que foi uma nova unção sobre nós, que veio sobre nós. Um temor reverencial. E Deus tratando não no intelecto da igreja, não no espírito da igreja, mas na alma da igreja. De que adianta a gente ser igreja? De que adianta eu ser pastor? Eu não sou conformado, irmão, de ser pastor. Eu agradeço a Deus por ser um pastor. Mas eu não me alegro de juntar os casais e dar uma palavra e unir eles. Isso não me faz grande. Porque ele, é o ofício dele. De eu ver as famílias serem unidas, de eu orar pelas crianças, isso não. Eu quero subir neste rapto. Eu quero ser um pastor que agrade a Deus. Você tem que ser um membro que agrade a Deus. Você tem que ser um evangelista que agrade a Deus. Tem um testemunho que agrada a Deus. Enoque teve um testemunho que agradara a Deus. Agradou a Deus o testemunho. Ele andou com Deus. Nós estamos nesse finalzinho, nós estamos andando com Deus. Com Deus que andou com Brana. Nós estamos andando neste finalzinho com Deus que andou de João de 2000 a 2024. Era um Deus, era uma pessoa à parte que abriu o entendimento dele, que estava ali com ele, presente sempre naquela plataforma e continua com cada um de nós. A cada momento que apertamos o play, que ouvimos a voz dele, a gente vê este mesmo Deus em nós abrindo o entendimento e fazer a gente entender aquilo que nós não entendíamos. A mente humana não entende. Até para você entender essa mensagem mesmo mastigada, você não depende de pastor. Eu posso chegar nessa plataforma e falar 1000 vezes para você.
se não tiver aquele personagem para mudar o teu pensamento e fazer você ver da maneira correta, fazer você ouvir da maneira correta, deixar aquilo entrar no teu coração e fazer a mudança. Tem que ser. Não é um homem, ninguém. Um marido não pode ajudar a mulher. Escuta, vê se tu entende. Às vezes o marido quer pegar aquela parte que bate. Olha, escuta. Não. Deus, Ele só fala com a sua esposa. O pastor, ele tem que ser esposa. O evangelista tem que ser esposa. O membro tem que ser esposa. Aí terminando aqui, olha, estamos em outra era, há milhões para testificar sobre isto. Veja, eu disse, é muito tarde agora, colega, para dizer isso. Ele disse, bem, eu não creio nisto, não me importa o que você faça. Eu disse, com certeza não, você não pode ver. Ele disse, me deixe cego. Disse, se você realmente tem um Espírito Santo, como Paulo disse-me, deixe cego. E eu disse, como posso fazê-lo se você já está cego? Eu disse, o seu pai lhe cegou para a verdade. A pior coisa quando um ministro tem uma filiação de Satanás, uma paternidade, não é filiação, uma paternidade que Satanás é seu pai. Caifás, Satanás era o pai dele. Judas, Satanás era o pai dele. Herodes e outros, era o pai deles, cegando eles. Pelo outro lado, era uma permissão de Deus. Cai o sangue deles sobre nós, sobre nossos filhos. E eles foram visitados no ano 70, eles foram visitados sobre Êxomo, Stalin e Mussolini. Sobre nós, anos 70. Sobre nossos filhos, Êxomo, Stalin e Mussolini. 48, Israel se fez nação. Hoje Israel, diz o irmão Brana, de João, ele não está brigando pela palavra, ele está brigando por política. É política, não pela palavra. Está chegando a hora deles. E não pense que é todo Israel que vai ser salvo. Israel vai ser salvo num dia, o Israel verdadeiro. Não é todo judeu que é Israel. Não é toda a igreja que é esposa. Não é toda. Como pode fazer? Você já está cego. Eu disse, o seu pai o cegou para a verdade. A pior coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos irmãos, dos ministros. Um dia eu também fui cego, meu irmão. Eu não enxergava isto aqui. E você dirigir uma igreja sem o Espírito Santo é a pior coisa. E pior que as pessoas, elas creem no pastor, irmão. Elas vêm para a igreja pensando que o Espírito Santo está na igreja e é o espírito de Caim, um espírito religioso. Religioso. Eu disse, você já está cego. Ele disse, eu não creria, não me importa o que você fizesse, a quantidade de evidência que você pudesse provar, a quantidade de play que eu pudesse ouvir, para mim não me interessa. Eu comi, eu tenho. Tu tens, então vamos ver se tu tens mesmo. Vamos ver se vocês vão até o fim. Então vai até a tribulação. Mas com essa mensagem não tem enganadores. Deus não deixa qualquer coisa assim. Eu não creria. E eu disse, com certeza, isto não foi para incrédulos, isso foi apenas para o crente. Estas mensagens de áudio na voz do nosso saudoso pastor, não é para incrédulo, pastor incrédulo, evangelista incrédulo, igreja incrédula, cegada. Isso aqui é para a esposa eleita, a menina dos olhos de Deus. E isto vem, o que foi isto? Veja,
Você sabe imediatamente, não há eleição, simplesmente não perca tempo com isto de modo algum. Jesus fez a mesma coisa, ele de deixar as sós, se um cego guiar outro cego, não cairão ambos em um buraco? Mas quando ele se aproximou de uma pequena prostituta, o irmão Branham estala seu dedo uma vez, isto acendeu o fogo. O que era aquilo? Era uma semente eleita ali. Ela clamava por essa fita. Aquela mulher, o irmão Branham tem uma fita e ouvindo uma mensagem do pastor, ele falando. Aquela mulher, Josué lá, aqueles espias, deixou uma fita ali para ela, aquele cordão de escarlate. Agora, todo mundo dependia daquela prostituta, aquela semente eleita ali. E aqueles muros de Jericó, aquilo era tão grande que eles pensavam que nunca ia cair. Vocês estão fazendo um muro, cada denominação é um muro de Jericó, mas não tem como você prender o eleito sai. O eleito não fica preso em pastor. O eleito é preso à mensagem. Se a mensagem está no pastor, então não é que a gente não respeite os pastores, temos que respeitar cada ofício. Mombrana diz que até o dom de língua na denominação a gente tem que respeitar. Mas por que a gente vai ouvir uma pessoa que não respeita o que a gente crê? Tem como. Eu vou estar compartilhando com ele. Eu lembro que aqui em Belém do Pará o pastor se ajoelhava e dizia: o cordeiro saiu do trono, e ficava fazendo graça. Estão por aí, ganharam, encheu mais de membro, mas para quem ele vai entregar esses membros? Veja, ele viu imediatamente quando ele chegou até Pedro, havia uma semente eleita colocada ali. Vem, eles viram isto, e todo que o Pai tem dado, passado, me dado, virá a mim. Que coisa, eu amo isto, você não ama? Sim, Senhor. Observe, os crentes creem nisto. Você crê nisto? Você crê em tudo que João pregou? Então descansa. Você não dá conta? Então descansa que ele dá por ti. Os incrédulos não podem crer nisto. Os incrédulos não podem crer. Isso não é para incrédulo. Descansa a tua cabeça aí no teu travesseiro. Isso é para você, eleito. Quando a gente fala eleitos, está abrangido homens, mulheres, crianças, que faz parte deste corpo. Os incrédulos não crerão nisso. Os incrédulos estão cegos para isso. Os incrédulos foram levantados para desanimar a virginéstia. Então agora, se qualquer pessoa deseja discutir a respeito da semente da serpente, coisa, e você tenta lhe mostrar, eles não dão ouvido àquilo, eles não vão dar ouvido. Não, eu vou perder tempo de ouvir um CD. Não, eu quero ouvir um pastor. É por isso que está cheio de pastor. Aqui tem não sei quantas igrejas. E o nosso culto, Deus está acostumando a gente. Deus está fazendo com uma Raabe. Dentro da sua casa virou sua igreja. Dentro da casa de Raabe, que antes era visitado pelos homens para fazer programa com ela, agora mudou a vida dela. 2 homens entrou lá e mudou a vida dela. 2 homens entrou na casa desta prostituta Raabe, Brano e João, e mudou a nossa vida. Deus já está mostrando que a casa é você. Deus trata com você. Chegar a hora que eu não sei como esses homens vão alimentar, porque nós vamos ser tirados. Vai ficar só a mensagem. E se a mensagem não estiver no teu coração, não adianta você querer bater na porta. Dai-me do teu azeite, me empresta o teu CD. Eu não tenho mais. Agora ele riscou, ele sumiu, tiraram do YouTube. Eu só tenho para mim agora. Nem posso te falar, senão ele me prende. Eu só tenho para mim. Vai aos mercadores, vai aquele pastor que batia no peito e dizia que ele tinha comido, que estava encarnado nele. Vai nele e pede, compra dele. Será tarde demais. Será tarde demais. A hora de se encher do azeite é agora, meu.
Meu irmão, minha irmã, cada isso aqui é um azeite que você enche. Eu duvido você isso aqui não mudar a tua mentalidade, o teu pensamento. Se tiver eleição, muda. Olhe, vou terminar, meu irmão, tá? E vocês têm de mostrar, eles não dão ouvido àquilo, simplesmente não dão ouvido, simplesmente vão embora, deixe-os para lá, veja, Deus não discute, nós vamos discutir. A pior coisa é você mexer com o ídolo da pessoa. O pior erro daquele bispo da Universal foi ele chutar aquela imagem. Ele mexeu com o ídolo das pessoas que estavam no coração delas. Você falar das imagens, você está mexendo com ídolos que ele tem no coração. Falar de Maria, vocês estão mexendo com ídolo. Você falar da Assembleia de Deus, o sistema, não é as pessoas, o sistema. Não é os católicos, é o sistema, é ídolo. Você falar de Goiânia hoje, do templo lá, é ídolo. Se você falar lá da Rua Pencoa 8, da Rua Azul ou da Rua Pencoa 8, é ídolo. Não vamos acrescentar mais nada. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.